Senhoras e senhores, muito boa noite. Se meu áudio estiver ruim para os senhores, por favor, por gentileza, me avise pelos comentários. Bom, dito isto, vamos iniciar o nosso raio-x para buscar transmitir à sociedade civil organizada do município de Marituba a importância do dia de hoje, 11 de agosto, ao enfatizar a comemoração do Dia do Advogado. Eu tenho uma relevante atração por essa matéria, considerando que é o conhecimento da ciência jurídica que vai permitir que aqueles que abusem do poder possam avançar e massacrar aqueles que não podem defender-se. O Estado Democrático de Direito, a República Federativa do Brasil, a Constituição da República, as Constituições estaduais e a Lei Orgânica dos municípios, em especial o município de Marituba, esse conjunto de legislações e prerrogativas protegem as instituições federais, estaduais e, por certo, as municipais, colocando à disposição da instituição, município, unidade da federação ou união, a procuradoria do município. E é neste ponto que eu gostaria de apresentar para aqueles que ainda não possuem o conhecimento do quão importante é a figura do advogado. Para tanto, penso eu ser importante que façamos algumas demonstrações antes de estabelecer a vinculação da análise da Procuradoria-Geral no município de Marituba, na gestão da senhora Patrícia Mendes, à luz da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Contextualizar a importância do advogado é fundamental para que possamos compreender o papel do procurador-geral do município ou da assessoria jurídica à disposição do ente municipal. Dito isto, no dia de hoje, às 6h34 da manhã, a OAB enfatiza a defesa de valores e princípios em homenagem da Câmara pelo Dia do Advogado. Peço permissão aos senhores para transmitir. Em homenagem ao Dia do Advogado, comemorado em 11 de agosto, a Câmara dos Deputados realizou, nesta quinta-feira, uma sessão solene que contou com a presença do vice-presidente da Confederação da Ordem dos Advogados, Rafael Horn,
e de outros dirigentes nacionais e estaduais da ordem. Abre aspas. Advogar é defender não apenas indivíduos, mas também princípios e valores. Advogar não é apenas defender indivíduos apenas. Advogar também é defender princípios e valores. E o Jornal Nacional hoje, na sua matéria principal, está demonstrando isso ao povo brasileiro. Defender princípios e valores que sustentam a sociedade. A permanência da sociedade brasileira, ela depende da defesa de seus princípios e de seus valores. Nossa atuação dos advogados, nossa atuação é o instrumento da cidadania para a defesa da democracia. Que lindo! Sem a advocacia, não há cidadania. Na ocasião, ele reforçou a missão da ordem em defesa dos direitos e dos valores constitucionais fundamentais, como liberdade, dignidade e vida dos cidadãos. Reafirmo nosso compromisso com a democracia, com os valores republicanos e com a luta constante pela manutenção das prerrogativas profissionais da advocacia. Esta sessão solene é, também, uma celebração de uma parceria duradoura entre a Câmara dos Deputados e a Ordem dos Advogados do Brasil. A relação entre a advocacia e os poderes judiciário, legislativo e executivo é de vital importância para a nossa democracia. E é verdade. O que seria desses poderes se não tivesse a ordem dos advogados, a advocacia, a relação harmônica entre a advocacia e esses poderes? Já pensaram, senhoras e senhores, na possibilidade de que agentes políticos, no exercício do poder no exercício do poder executivo, no exercício do poder legislativo, deflagrassem atos ou legislações que afrontassem direitos e garantias fundamentais, entre outras? O vice-presidente da Ordem destacou a importância da aliança com o Parlamento brasileiro para a aprovação da Lei 14.365 de 2022, que trouxe inovações ao Estatuto da Advocacia de 94, que é a Lei 8.904. Graças a essa lei, conquistamos a regulamentação da nossa atuação em processos administrativos e legislativos. Além da produção de normas, avançamos na prestação de consultoria e assessoria jurídicas. Vedamos a delação premiada contra nossos clientes e aumentamos a pena para a violação de nossas prerrogativas. Isso é fundamental. É salutar. Saudações, grande Alex, é uma honra tê-lo, a casa é nossa. Professora Maria Vanderlisa, um abraço.
Isso demonstra a importância da colaboração entre os poderes e as forças democráticas para o aprimoramento do sistema de justiça em nosso país. O presidente Arthur Lira, representado pelo deputado Ricardo Aires, republicano de Tocantins, afirmou que o advogado é um profissional da mais alta relevância. Abre aspas. O advogado é um profissional da mais alta relevância para o Estado democrático de direito, desempenhando papel notável na manutenção de nossas conquistas civilizatórias. Dito isto, pegando o link da relevância do advogado posto pela OAB na Câmara, em sua nota, no dia de hoje, às 6h34, eu trago para os senhores que o famoso dia do pendura, o marco do dia do advogado. Eu peço aos senhores que alguns entraram em contato comigo hoje por telefone e perguntaram sobre essa questão do pendura, etc. Questão do consumo, se isso tinha alguma relevância. Tem uma relevância, não pelo fato de você ir ao estabelecimento consumir, não é essa a temática. É a importância que esses empresários, os proprietários dessas instituições, em tempos pretéritos, enxergavam a relevante atuação e o compromisso pedagógico dos estudantes de direito à época, para que os senhores possam fazer uma relação com a relevância demonstrada há pouco pela OAB. O famoso dia do pendura, o marco do dia do advogado. A partir do momento em que se passou a comemorar o dia do advogado, ele também tornou-se conhecido por dia do pendura, ou ainda o dia da dor de cabeça, para os donos de bares e restaurantes brasileiros. Você sabe o motivo? Antes eu preciso registrar a minha fonte. Eu estou fazendo a leitura no site do Projuris para que saibam da origem da informação. Naquela época, o respeito, e permitam-me repetir, naquela época, o respeito pela profissão de advogado, ou do advogado, como queiram, o respeito pela profissão na época era tão grande que donos de restaurantes faziam questão de bancar a conta dos estudantes de direito. Se não é lindo, é maravilhoso. Pela deferência aplicada à matéria, pela deferência aplicada ao exercício daqueles que detêm a prerrogativa dos interesses constitucionais e fundamentais.
Naquela época, o respeito pela profissão na época era tão grande que donos de restaurante faziam questão de bancar a conta dos estudantes de direito. Óbvio, os proprietários de estabelecimentos alimentícios convidavam os advogados e também acadêmicos para comemorar a data em seus bares e restaurantes e, pasmem, tudo por conta da casa. Por que eu quero transmitir isso aos senhores? Como toda profissão, ela é exercida por pessoas naturais. Como todo cargo, ela possui um homem em sentido amplo, um homo sapiens por detrás. E a depender do cargo, seja ele advogado, professor, programador, analista de sistema, policial federal, diretor da Polícia Rodoviária Federal, senador, governador de estado, médico, gerente de supermercado, policial civil, militar, federal, prefeito, vereador, presidente da República, general da reserva, qualquer, a depender do cargo ou da função, há um certo quê de poder. E o poder, como eu já disse aos senhores e retorno a fazê-lo, o poder, ele corrompe. Há que se ter preparo e qualificações para determinados exercícios de poderes. E aí, nesse momento, o Estado se protege, construindo através da lei equilíbrios de tal sorte, freios e contrapesos para reduzir, impedir ou alertar aquele que detém, mesmo que momentaneamente ou por um determinado período, uma parcela do poder, para que, se exceder no exercício do poder, em prejuízo do interesse público, haverá punições. Na hora que você pensar em comercializar um relógio que não lhe pertence, você pode construir até um raciocínio jurídico para satisfazer a sua vontade de querer comercializar o bem que não lhe pertence, ou desviar recursos. E aí, nesse momento, o Estado pede para a sociedade brasileira que nós tenhamos à disposição do agente político um departamento voltado para assessoria e consultoria da juridicidade dos seus atos. Os procuradores do Estado, procurador da República, o procurador municipal. É uma função tão relevante que em alguns municípios há legislação própria para tratar das suas prerrogativas, em que pese o município de Marituba dá à Procuradoria
reserva à Procuradoria na lei orgânica um único artigo. Se não estou enganado, apenas o artigo 95 da lei orgânica, que nós vamos ter acesso. Mas eu estacionei aqui para que os senhores percebam que o problema do advogado hoje não é a advocacia. Compreendem? Não é a profissão que está errada, não é a política que está errada ou que se corrompeu. São as pessoas, sejam elas programadores como eu, acadêmicos de direito como eu, professores, prefeitos e prefeitas, advogados, senadores, deputados e assim sucessivamente. Ao fim e ao cabo, todos nós necessitaremos do advogado para defender-nos de injustiças e de excessos e estabelecer, quando culpados, a punibilidade na sua medida. É por isto que o artigo 95 da Lei Orgânica do Município de Marituba assim declara: o Procurador-Geral do Município, como agente público de livre nomeação e exoneração, será exigida habilitação em direito e junto à Ordem dos Advogados do Brasil, seção Pará, no gozo de seus direitos políticos e de notório saber, ficando sujeito desde a posse às mesmas incompatibilidades e proibições atribuídas aos vereadores. Aquilo que for aplicado aos vereadores do município de Marituba também será observado para os procuradores. O parágrafo 1º do artigo 95 reza: além das atribuições fixadas em lei, compete ao Procurador-Geral auxiliar o prefeito na administração municipal. Assistir e representar o município judicialmente e extrajudicialmente. Analisar e dar parecer em todos, não é em alguns, em todos os documentos e atos da administração, quando a lei assim dispuser. Inciso 3º, vou ler novamente porque a gramática me dói quando eu vejo o inciso 3º. Analisar e dar parecer em todos os documentos e atos da administração quando a lei assim dispuser. E quando a lei não dispuser, você não precisa analisar e nem dar parecer. Entenderam? Analisar e dar parecer em todos os documentos e atos da administração, vírgula. Até aqui, nós, sociedade civil, eleitor, contribuinte, cidadão, bacana, o procurador deve analisar e dar parecer em todos os documentos e atos da administração, quando a lei assim dispuser. Ou seja, quando a lei determinar que determinado documento deve ter parecer ou análise do procurador, ele assim o fará. Se a lei silenciar, for silente, nos termos da minha interpretação gramatical do que está no inciso 3º, quando a lei for silente, então,
Se não tiver lei que diga que o procurador do município deva dar um parecer sobre um decreto que verse sobre remuneração, ele não fará, penso eu. Mas vamos seguir. Inciso 4. Assessorar juridicamente ao prefeito, aos secretários e à direção municipal. E ao que me importa agora, o inciso 5º. São atribuições que competem ao Procurador-Geral, inciso 5º do parágrafo 1º do artigo 95, prestar à municipalidade esclarecimentos sobre a juridicidade das leis, normas e atos administrativos municipais. Senhores, a Ordem dos Advogados, ao enfatizar hoje, diz que advogar é defender não apenas indivíduos, mas também princípios e valores. No decorrer disto, nós temos aqui que o advogado é um profissional da mais alta relevância, desempenhando um papel notável na manutenção da democracia. Que coisa linda! O advogado é um profissional da mais alta relevância, desempenhando um papel notável na manutenção de nossas conquistas civilizatórias. O procurador-geral do município deve prestar, são atribuições, deve prestar à municipalidade esclarecimentos sobre a juridicidade das leis, normas e atos administrativos municipais. Ato administrativo é aquela movimentação que o chefe do Poder Executivo faz ao emitir uma portaria, o secretário, aqueles que detêm o poder de emitir atos, né, de movimentar a máquina pública municipal, quando ele o faz através de portaria, resolução, projeto de lei, decreto, instado a fazê-lo pela municipalidade, pelo munícipe, deve o procurador-geral do município prestar à municipalidade esclarecimento sobre a juridicidade das leis. Aí eu me lembro agora do que eu ouvi do meu amigo Queco Sucesso. O papel, a prestação de contas, o vereador ele deve prestar contas à população, ao povo que os elegeu. Mas não aquelas pessoas que estão atrás apenas de benefício próprio, salvo engano, salvo melhor juízo. Eu acho que quando ele disse benefício próprio assim, deve ter dinheiro, né? Acho que sim, acho não, tenho certeza. Benefício próprio, a não ser que estivesse coçando o dedo. Então, nesse conceito de deve prestar contas ao povo que os elegeu, então quer dizer que se eu não votei no cidadão, ele não deve prestar contas a mim, porque eu não votei nele, porque eu não o elegi. Esse é o raciocínio dentro da minha capacidade de entender a lógica do se então, se não. Na mesma linha de raciocínio, prestar à municipalidade esclarecimento sobre a juridicidade.
prestar municipalidade. Eu tenho que verificar se eu sou municipalidade. Se eu for munícipe, deve o procurador prestar esclarecimentos a mim. Então quer dizer que se eu encaminho, como encaminhei, ofícios, requerimentos, solicitando informações, esclarecimentos ao procurador do município, deveria ele ter respondido a mim. Penso eu. E nós estamos no ano de 2023. E eu tenho requerimentos em 2021 e em 2022, que até hoje eu espero a resposta. Encaminhei documento e espero a resposta e nunca. Resposta de ofício, tá? E nunca. Encaminho direto à Procuradoria, solicitando esclarecimentos com base naquilo que se declara. O artigo 95, parágrafo 1º, inciso 5º, prestar à municipalidade esclarecimentos. Eu requeiro do procurador esclarecimentos sobre determinados atos da administração. E me é silenciado. E aí, como o Chapolin Colorado, no dia do advogado. E agora? Quem poderá nos defender? Se o Procurador-Geral do município, como agente político de livre nomeação e exoneração, será exigida habilitação em direito e, junto à Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará, no gozo de seus direitos políticos, de notório saber, ficando sujeito desde a posse às mesmas incompatibilidades e proibições atribuídas aos vereadores. Além das atribuições fixadas em leis, compete ao Procurador-Geral prestar à municipalidade esclarecimentos sobre a juridicidade das leis, normas e atos administrativos municipais. Então, percebemos nós que há algo de errado na Procuradoria-Geral do município no que tange às suas prerrogativas. E dentro desta avaliação, devo apresentar aos senhores a carreira do procurador municipal. Lembrando, senhores, que quem paga o procurador municipal e sua assessoria jurídica não é o chefe do executivo, senhora Patrícia Ronieli Ramos de Alencar Mendes. Quem vos paga, procurador-geral e assessoria jurídica, advogados do município, é o povo de Marituba. Para tanto, o Brasil tem 207,6 milhões. Cometi a gafe. A LFG, procurador municipal, saiba o que faz e como é a carreira. 11 de agosto de 2023. Tá? A LFG, no seu blog, tem a expertise. A LFG tem a expertise no que tange a concurso, principalmente para a Ordem dos Advogados, etc. E hoje ela fez essa publicação e eu preciso que o povo de Marituba saiba o que deveria fazer um procurador e o que faz, o que deveria fazer a Procuradoria e o que faz a Procuradoria do município de Marituba. Conheça a carreira do procurador municipal. O Brasil tem 207,6
1,6 milhões de habitantes distribuídos pelos 5.570 municípios, segundo estimativas do IBGE. Fiscalizar os direitos básicos dessas pessoas em um país continental, conforme estabelece a legislação, não é uma tarefa fácil. Os direitos básicos, sabe, amigo? Aquele que alguns interpretam como benefício próprio, aqueles que alguns interpretam como interesse próprio, benefício próprio, estabelecer fiscalizar os direitos básicos dessas pessoas, né, que por alguns aí podem entender como benefício próprio, não é uma tarefa fácil. É para isso que existe o papel do procurador municipal. E foi por isso que eu requeri desde 2021 e não fui atendido, e desde 2022 ainda não fui atendido. E vejam, quando eu digo não ser atendido, não é fazer o que eu quero, não. Eu quero uma resposta oficial. Porque com a resposta oficial do procurador assinado, eu sei o que fazer com ela. Compreendem? É para isso que existe o papel do procurador municipal, também chamado de advogado do município. O procurador, ele é advogado do município, não da prefeita ou do prefeito, não do secretário e nem da secretária. É do ente. Exercido por um bacharel de direito concursado que atua na defesa dos interesses públicos. Por uma questão de segurança, e nós temos um exemplo lá embaixo que é interessantíssimo com relação à estrutura da Procuradoria Municipal, cujos advogados seriam de bom tom, é fundamental que sejam concursados. Mas lá na frente, os senhores vão ver alguns exemplos do porquê. Segundo a Associação Nacional dos Procuradores Municipais, a função do advogado do município é essencial para o bom funcionamento do Estado Democrático de Direito no Brasil. De acordo com a entidade, estes profissionais dão suporte jurídico para que os atos dos gestores da administração municipais sejam realizados tendo como eixo central a sua atuação e a defesa do interesse público. Simples assim. E mais, os procuradores exercem um papel importante para a sociedade, porque são basicamente representantes. O termo procurador, descrito amplamente, descreve uma situação no qual uma pessoa, procurador, age em nome de um terceiro. Nesse caso, aí é eu que estou dizendo, quem é o terceiro? É o ente, é o município, não é a pessoa do prefeito, não é o interesse particular do prefeito. É o ente município que o procurador do município representa. E, se porventura o agente político que está no exercício do poder para determinar e ordenar as despesas do município, praticar um ato que vá de encontro ao interesse deve o procurador sustar a tentativa, ou, se caso já tenha feito, retornar ao status quo.
procuradores municipais, por fim, respondem pelos interesses do município enquanto pessoa jurídica e ente federado, assim como representam os interesses de instituições ligadas ao município, o qual o procurador é vinculado. Qual a diferença entre o procurador do município e o advogado municipal? Aqui em apertada síntese, a diferença é a função. Ambos são advogados. Um exerce a função de procurador. Cargo de confiança, chefe do executivo indica. Ok? Existe muita dúvida se existe diferença entre o procurador do município e o advogado municipal. Claro que não, a resposta é não. São sinônimos. O que define a procuradoria do município não é a nomenclatura formal que ela possui, seja em virtude de decretos, concursos, legislação específica daquela cidade. A Procuradoria do Município, enquanto órgão, pode ser denominada alternativamente de Assessoria Jurídica Municipal, Secretaria de Negócios Jurídicos, Secretaria de Assessoria de Justiça, Escritório de Representação do Município. Por outro lado, o Procurador Municipal também pode ser chamado de Advogado Municipal, Assessor Municipal ou qualquer outro nome. O que define se estamos tratando de uma Procuradoria e Procuradores é a função. Sempre que estivermos diante de um órgão com servidores voltados à defesa administrativa e jurídica de interesses do município, será a procuradoria. Entende? A procuradoria, aquele conjunto. Qual é a função do procurador municipal? No caso específico, o procurador municipal, o profissional, tem entre suas atribuições o controle da legalidade. Eu não vou gritar, porque se eu gritar, vão achar que eu estou raivoso. Raivoso eu não estou, eu estou envergonhado. Só que eu vou dividir a minha vergonha entre o comportamento da proteção da legalidade no município de Marituba com o comportamento vergonhoso exercido por agentes públicos federais no decorrer da gestão passada na venda de joias. Que vergonha, que imagem deplorável que passamos lá fora. Mas isso é um outro aspecto. Isso é uma outra situação, mas é vergonhoso, né? A imagem lá fora, entende? Agora, veja bem. Lá vendem presentes. E aqui cometem crime de responsabilidade, desviam recursos do Fundeb, mantêm servidores concursados em franca afronta às legislações federais, deixam de aplicar a lei orgânica pela própria Procuradoria. E agora, quem poderá nos defender no dia do advogado? Se a própria Procuradoria silencia no seu juramento. Não no juramento da Procuradoria, no juramento do exercício da advocacia. É competência do procurador municipal representar judicial e extrajudicialmente o município. Cabe a ele cuidar do planejamento, coordenação, controle e execução das atividades jurídicas de interesse da cidade para o qual foi aprovado para exercer a sua função. Além disso, o procurador municipal deve emitir esclarecimentos escritos, sabe, escrito no papel, para que a gente possa ter aporte documental probatório
Além disso, o procurador municipal deve emitir esclarecimentos escritos sobre processos que representam, entrar com recursos, propor medidas para proteger o órgão ou instituição a que representar e cumprimento das leis, estar presente em sessões de julgamento e expedir notificações ou intimações. Até hoje eu estou esperando uma notificação ou intimação da Procuradoria dos requerimentos que fiz a esta Procuradoria para ver saneado o que para alguns é um interesse próprio, para mim é um direito. E não é um direito em minha pessoa, porque eu sou, assim como a Procuradoria o é, eu sou procurador de interposta pessoa. Veja o nível de avacalhação que encontra a administração municipal atual. Que vergonha! No dia do advogado. Mas vamos. Podemos dizer de forma mais ampla, o procurador municipal é representante deste ente que atua no planejamento, coordenação, controle e execução de atividades jurídicas de interesse da cidade em que trabalha. Fabrício Bonzan, mestre em Direito Constitucional pela PUC São Paulo, professor da LFG e ex-procurador municipal da cidade de Mauá, São Paulo, explica que o advogado do município trabalha na prefeitura. Entretanto, esclarece que esse profissional não é advogado do prefeito. Vou ler de novo. Entretanto, esclarece que esse profissional, procurador, não é o advogado do prefeito, mas sim do município, com atuação em duas frentes, consultiva e contenciosa. O procurador não vai atrás dos interesses do prefeito ou da prefeita. Os procuradores municipais, além das funções descritas acima, possuem um rol de tarefas que devem executar para atender de forma plena os interesses dos municípios. Estes interesses ocorrem em várias searas, de forma que os procuradores municipais atuam em diversas frentes. Inicialmente é importante mencionar que a administração pública, a administração pública sempre deve atender aos 5 princípios básicos no seu exercício regular: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o LIMP. Considerando a importância desses princípios, parte óbvia do trabalho do procurador municipal é intervir para garantir consecução deles de várias formas distintas: o controle da legalidade, da impessoalidade, da representação. Eu não vou ler, vou deixar para aqueles que não conhecem ainda. Combate à corrupção, prevenção de desvios. Lembra os desvios que eu disse que ocorreram na conta do Fundeb, senhor procurador? Se o senhor ainda não sabe, houve desvio na conta do Fundeb. Se o senhor não sabe, o chefe do executivo, no qual o senhor foi acostado na condição de procurador para representar os interesses do município, não do chefe, cometeu crime de responsabilidade. Economia e eficiência dos recursos públicos. Economia e eficiência nós podemos exemplificar, por exemplo, quando
O ordenador de despesa autoriza que se pague com recursos do Fundeb direitos sociais de exercícios anteriores. Entendeu o benefício próprio? Vou repetir. Quando eu tenho dinheiro na conta 41, 32, 7, 12, 24, 40 para o exercício, seja de 2021 ou seja de 2022, esses recursos que adentram nessas contas estão ali por força constitucional do Fundeb. São recursos vinculados de caráter contábil anual. E eles têm procedimentos específicos para sua operacionalização, 70% em determinada situação e 30% em outra. Vedado transferência de recursos da conta para contas de titularidade do município, como ocorreu. E mais, para pagamentos, direitos sociais de exercícios anteriores, 2016, 2017. Compreende? Isso é benefício próprio. Alguém se beneficiou. Mais uma procuradoria atuante travava ali, ó. Pá. O que que é? Autorização para... Opa, isso aqui não pode. Prevenção de desvio, economia eficiente do recurso público, fiscalização tributária, integração com a sociedade e integração com a sociedade. Essa eu vou ler. O bem-estar da população local é parte do interesse óbvio do ente. Portanto, o procurador deve manter suas portas abertas. Calma. O procurador deve manter suas portas abertas aos cidadãos e viabilizar canais de denúncia e investigação dos governantes da cidade. Além disso, é parte do papel do procurador garantir direitos básicos da população, como educação, saneamento, moradia, saúde e alimentação. Não é eu que estou dizendo. Não é eu que estou dizendo. Eu vou pular o que é necessário para ser procurador, para trazer aos senhores atrativos da carreira do procurador municipal, porque tem algo aqui que me chamou a atenção. O professor Bolzan informa que, como esse profissional é concursado, ele não sofre interferência com a mudança de prefeitos a cada 4 anos. Veja a relevância, a importância da procuradoria no município. Aí eu preciso que os senhores lembrem da importância e da relevância que os donos de bares e gêneros alimentícios enxergavam na figura do estudante de direito, do acadêmico do direito, do profissional do direito, que no seu dia eles se permitiam, convidavam para que eles fossem bebemorar, comemorar a custo zero. Porque é um trabalho, é muita leitura, é muito estudo, é muita lógica, é muita observação de interpretações, né? É uma constante manutenção, atualização. A sociedade ela evolui, o direito evolui, e aí as interpretações da mesma forma. Não se pode interpretar o direito por pedaços, em tiras. Tem que haver... Então tudo isso é um conjunto. É de muita responsabilidade, é muito relevante essa atividade, o exercício da advocacia. É tão relevante
que ela interfere na vida das pessoas se não vejamos. É um cargo que não tem nada a ver com a política. Fecha aspas. O professor Bonzan informa que, como esse profissional é concursado, ele não sofre interferência com a mudança de prefeitos a cada 4 anos. Abre aspas. É um cargo que não tem nada a ver com a política. Fecha aspas. Esclarece ele. Abre aspas. Muitas vezes eu dei parecer jurídico contra contratações de servidores e licitações porque não tinham vínculo político com o prefeito. Mais ou menos assim. Pensem os senhores na hipótese de que o município tenha optado, tenha contratado um determinado servidor. Este servidor, por sua vez, apresentou à municipalidade a sua documentação para ingresso no serviço público municipal em caráter temporário ou não. E considere que uma dessas documentações apresentadas estivesse eivada de vício, ou nula de pleno direito, ou falsificada, ou não correspondesse com a verdade. Essa contratação estaria impossibilitada. Mas, por hipótese, se essa contratação já tenha ocorrido há algum tempo e este servidor, esta servidora já tenha recebido pelos seus serviços prestados, por certo, a título de remuneração pelo trabalho, esta contratação paga pelo contribuinte sob a ordem do chefe do executivo também sofreria a necessidade de ter, daquele que detém a competência, procurador municipal, uma análise um pouco mais profunda. Muito obrigado. Entendi. Muito obrigado. Eu que agradeço, senhores. Bom, dito desta forma, é a maneira que eu tenho de agradecer e de parabenizar os profissionais da advocacia no dia de hoje e externar a minha profunda tristeza pelo momento político que está levando à bancarrota a cidade de Marituba. E digo isto com precisão cirúrgica, porque agora nós temos os embasamentos que necessitávamos. Lembro que não é por um acaso que, no âmbito federal, estão ocorrendo coisas e, como diria no Vai Que Cola, as máscaras estão caindo e cairão. E aqueles que buscam pela Lex, meus respeitos. Aqueles que primam pela Lex, por mais chato, duro, demorado que seja, meus respeitos.
aos advogados deste país, meus respeitos, aos advogados do Estado do Pará, meus respeitos, e em especial aos advogados que atuam no município de Marituba, meus respeitos. Que a política instada momentaneamente nesse município possa mudar, e mudar irá. E que possamos transformar a Procuradoria Jurídica em um instrumento independente dos agentes políticos que assumam a cadeira do chefe do Poder Executivo, para que os procuradores e os advogados municipais possam cumprir o seu dever constitucional nos termos do 135 da Constituição. O advogado é, e faço vênia àquilo que eu vi do presidente da OAB de Marituba e de seus pares. É imprescindível. É imprescindível. Meu muito boa noite. Até a próxima. Muito obrigado.